Eu quero falar com você hoje sobre a mão de Deus sobre você. Diga assim: a mão de Deus sobre mim. Eu quero começar lendo com os irmãos aqui, Esdras capítulo 7, versículo 6. Vamos passar um pouquinho alguns textos da Bíblia hoje, tá bom? Esdras capítulo 7, versículo 6. O texto vai dizer o seguinte: ele era escriba, versado na lei de Moisés. Ele quem? Ele quem? Esdras, exatamente, Esdras. Ele era versado, só para você entender, quem era escriba? Eram aqueles que estudavam profundamente a palavra de Deus. Escriba, no primeiro século, era aqueles que faziam a transcrição dos textos mosaicos, da lei de Moisés. Não sei se você sabe, tudo era manual, mão na mão. Então, se ele estava, por exemplo, ele estava, vamos dizer que ele estava transcrevendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ele estava no último, que era Deuteronômio. Se ele errasse uma palavra, tudo que ele tinha escrito era jogado fora e começava do Gênesis capítulo 1. A gente teve, né, Andrés, a alegria de lá em Israel ir no local onde ainda tem escriba ainda, aqueles velhões, as barbas, parecem uns Papai Noel, né? Barba grande lá, eles ficam sozinhos naqueles locais ainda, praticando ainda o ofício de um escriba. Então, esse homem aqui, Esdras, era um escriba versado, algumas versões vão dizer mestre. O cara era bom de Bíblia, diga assim, era bom de Bíblia. Não, pelo menos fale, gente, diga assim, era bom de Bíblia. Olha só, vamos continuar então. Dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo, diga assim, segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo o que ele pedia. Meus amados, esse homem aqui, alguns pontos, ele era versado nas sagradas letras. Vou explicar melhor como é que a gente vai abordar isso hoje, mas só entenda o seguinte, o texto fala, segundo a boa mão do Senhor. Por isso que o nosso tema hoje é a mão de Deus sobre você. Vamos estar vendo o versículo 7 agora. Eu vou estar lendo o versículo 7 para vocês também. Pode continuar aí agora comigo. Esdras 7, 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros, dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Eu quero falar nesse versículo 7 aqui, depois eu vou explicar melhor o versículo 1, tá bom? Lá na frente um pouquinho. Mas o versículo 7 vai nos ensinar, uma equipe multitarefa. Ou seja, uma equipe formada por pessoas com qualificações, com preparação diferente. Irmãos, não se monta uma equipe só de um naipe de pessoas. Não se monta um time de futebol só com os romários. Lembra do Romarinho lá na frente? Ficava só na banheira ali, triscar, às vezes passava o jogo todinho, não fazia nada. Pegou uma bola, fazia um gol, resolvia a situação todinha. Não, num time de futebol tem que ter o quê? Outras funções. Tem que ter um zagueiro, tem que ter um goleiro, tem que ter não sei o quê. Enfim, então, multipessoas com multiqualificações se forma assim o quê? Uma equipe. Na vida aqui, no exercício ministerial de Esdras, ele conseguiu levar quem, gente? Ele levou o quê? Sacerdote, levita, cantores, porteiro. Na equipe dele tinha muita gente para que a coisa acontecesse. Watson, o que eu faço no meu life? No seu life da mesma forma. Tem que ter alguém para poder ministrar o louvor, sim ou não, gente? Tem que ter alguém, por exemplo, vamos orar. Existe uma expressão que eu já usei algumas vezes, por exemplo, no mundo da avicultura, eles falam assim, galinha poedeira. Se você é da zona rural, você sabe que, por exemplo, lá na vozinha da gente, lá, tinha algumas galinhas que botavam mais ovos do que as outras, não é isso? Praticamente tu parava de botar ovo. Então aquelas galinhas, o que o pessoal fazia? Pegava aqueles ovos e colocava debaixo de outras galinhas, para poder chocar e tirar pintinhos. Aquelas galinhas são boas de colocar ovo. Usando essa expressão, nós temos que orar
para que Deus possa nos mandar pessoas com naipe de quê? De evangelização. Pessoas que têm, por exemplo, se eu tenho no meu life alguém que é evangelista, alguém que convida pessoas, que faz pontes, que traz pessoas, que não tem vergonha de falar do evangelho, que faz esse processo, gente, aquela pessoa, ela levanta numericamente aquele life. Quem está me entendendo aqui, gente? E aquele life vai se multiplicar de maneira muito rápida. Agora, eu não posso ter somente no life só os evangelistas. Alguém chega, e aí, nós estamos aqui nessa igreja, alguns irmãos que já ganharam muitas almas para Jesus. Já falaram para mim, Watson, eu vou ganhar a alma, eu vou trazer, e você escuta, diga amém. Tem que ter o quê? Alguns vão trazendo, outros vão cuidando. No life, alguém vai ser responsável para poder deixar tudo o ambiente limpo. No life, alguém é responsável para poder trazer um lanche maravilhoso. Então, observe, essa multifacetada de pessoas é importante dentro de uma equipe. Vamos estar lendo aqui agora, vá comigo para o versículo 10. Estamos falando sobre a mão de Deus sobre você. Vamos para o versículo 10 agora? Êxodo 7:10, ok? O texto vai dizer o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração, diga assim comigo, para buscar. Guarda essa palavra aqui, ó, buscar a lei do Senhor. Segundo, e para cumprir, diga assim, cumprir. Segunda palavra, guarde essa palavra aí. Terceiro, e para ensinar, diga assim, ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Eu quero falar com você agora, 3 pontos que esse versículo me chama muita atenção. Vamos falar sobre a importância de estudar. Isso aqui é estudo, sim ou não, gente? Isso aqui é uma sala de aula, isso aqui é importante, a gente está sendo treinado aqui agora. A importância da prática da palavra de Deus e a importância do ensinar. Então, eu estudo, isto é, eu aprendo, eu pratico e eu ensino. Vamos falar juntos aqui então? Diga assim, estudo, pratico, ensino. De novo, estudo, pratico e ensino. Então, olha que coisa forte. Meus amados, para a gente entender, a mão de Deus é o segredo do nosso sucesso. Vamos estar vendo aqui mais textos sobre a importância de que a mão de Deus estava sobre a vida de Esdras. Vai comigo agora, por gentileza, para o capítulo 8, versículo 18. Ok? Capítulo 8, versículo 18. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre estudar, praticar e ensinar. Ok? Mas vamos estar vendo sobre a importância da mão de Deus. Esdras 8:18 diz que trouxeram-nos segundo a boa mão de Deus sobre nós. Mais um texto, mais um versículo. A mão de Deus sobre nós. Um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos irmãos. 18. Mas só entenda comigo, vamos analisar a primeira parte. Trouxeram-nos segundo a mão de Deus. Diga assim, obrigado, Jesus, porque a tua mão está sobre mim. Isso é maravilhoso. Mas trouxeram quem? Um homem sábio. Sabe, deixa eu falar aqui algo para você, que nós, na visão de life groups, as igrejas nas casas, nós de vez em quando ficamos embarreirados numa multiplicação por um quesito chamado falta de líder. Alguém já não multiplicou por causa disso aqui? Já atrasou a multiplicação? Só eu, gente? Ninguém? Alguns já? Temos mais pessoas aqui? Então, às vezes nós já temos um anfitrião preparado, nós já temos um numerário significativo, quantitativo, e a gente fala assim, meu Deus, falta aquela pessoa. Olha só, nós temos que tomar posse nessa tarde, que a mão de Deus está sobre nós, e que Ele vai nos enviar uma pessoa para o nosso live, amém? Diga assim, Espírito Santo, eu declaro que eu já tenho uma pessoa sábia para ser o próximo líder. Isso aqui é algo muito forte. Então Deus mandou um homem sábio, mas entenda, a mão de Deus estava sobre a vida de Esdras. Vamos estar vendo agora ainda o capítulo 8, vamos para o versículo 22. Vai na frente um pouquinho para você ler comigo. Porque tive vergonha de pedir ao rei
exército e cavaleiros, para nos defenderem dos inimigos no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam. A pergunta é, quem busca o Senhor aqui? Então, se você busca, a boa mão de Deus é sobre a sua vida, para o bem deles, para a sua força e a sua ira, contra todos os que abandonaram. Quando a pessoa abandona Deus, a força de Deus, a ira de Deus, o texto fala que é contra aquela pessoa, mas quando a boa mão de Deus está sobre mim, isso me ajuda a ter força para poder vencer. Vamos agora para o versículo 31 do capítulo 8 ainda de Esdras, capítulo 8, versículo 31, olha só o que o texto diz: partimos do rio Alva, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do Senhor Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Meus irmãos, mais uma vez, mais um texto comprovando o quê? Diga assim comigo: a boa mão do Senhor. Entenda algo, quando você for para o seu live essa semana, você não está só. Amém, gente? Quando você for discipular alguém, você não está só. Você tem que falar, Deus, acho muito forte o que disse Moisés, capítulo 33, versículo 15 do Êxodo: se a tua presença não for comigo, não me dê sair desse lugar. Ele entendia que a boa mão de Deus era um quesito fundamental para se ter sucesso naquilo que fazia. Então você tem que ir para o seu life de cabeça erguida. A boa mão de Deus está comigo, amém ou não, gente? Você vem para o ensaio do louvor, a boa mão de Deus está comigo. Você vai para o ministério da atmosfera, servir na placa, a boa mão de Deus está comigo. Isso aqui deixa você entusiasmado, isso é uma promessa de Deus. Mas vamos agora conversar um pouquinho sobre isso no Novo Testamento. Veja comigo, Atos capítulo 11, versículo 21. Vamos estar vendo agora um texto neotestamentário, que vai falar sobre esse mesmo tema também, para você entender. Olha só, o que Lucas, o médico Lucas, escreveu para a gente aqui. Lucas vai dizer o seguinte, Atos 11, 21, a mão do Senhor estava com eles. Diga assim comigo, a mão de Deus está comigo. E o que acontece quando a mão de Deus estava com eles? Olha só, e muitos, diga assim comigo, muitos, crendo, se converteram ao Senhor. O que faz alguém crer e se converter é quando a mão de Deus está comigo. Meus irmãos, só abrindo aqui um parêntese, se você não assistiu ainda a Casa de Davi, assista. Ontem eu dei pegamos 3 sessões, ontem terminamos o que tinha disponível. Mas, sabe, uma coisa triste é que a gente observa que Saul não entendeu que Deus não era mais com ele. Ele lutou, ele ficou endemoniado, ele perseguiu, ele queria matar o profeta Samuel, e queria descobrir quem que Deus tinha ungido, e que queria acabar com isso. Deus está comigo. E aí, quando o Espírito Santo foi embora, quando a mão foi embora, o homem se acabou. Sabe, quem é velho no evangelho como eu, tem muito tempo de igreja, você já viu nessa caminhada muitas pessoas que estavam lá em cima, muitos, quem é velho na igreja sabe, que por algum motivo, às vezes o pecado, às vezes o orgulho, às vezes o mau relacionamento, e seja o que for, a mão de Deus sai daquela pessoa e ele começa a declinar no ministério. Vimos aqui que a igreja primitiva, muitas pessoas se converteram porque Deus estava com aquela igreja. Mas eu quero voltar agora, meu tempo já está bem em cima, mas eu quero voltar agora para o versículo-chave, que é Esdras 7:10. Eu vou voltar para lá agora, para a gente poder tentar amarrar o nosso raciocínio. Esdras 7:10. Eu vou ler de novo aqui para você. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e seus juízos. Eu quero falar com você agora sobre o primeiro ponto, que é estudar a palavra. Diga assim comigo, estudar
a palavra. Paulo vai dizer para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, ele disse que procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro de que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. O que é o manejar? É alguém que entende, alguém que estuda, alguém que sabe falar sobre a palavra. Eu vou falar sobre, talvez, os próximos domingos, daqui a alguns domingos, eu tenho sentido de fazer a exposição do livro de Tito, o livro de Timóteo, que vai ser vários domingos. Nessa exposição que a gente vai fazer, vamos observar que uma das qualificações do líder é exposição da palavra. Ele tem que aprender a expor a palavra. E não se expõe a palavra de Deus se não tiver o quê, gente? Profundidade nela. Então, a Bíblia diz que esse Esdra, ele se aplicou para estudar a palavra. Observe que o primeiro versículo que eu li, que é Esdras 7:6, ele era versado, ele era um mestre, um perito, um estudioso, um exímio estudioso das Sagradas Letras. Isso aqui é algo muito importante. Quando a gente vê, por exemplo, Josué capítulo 1, versículo 8, o texto vai dizer: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele. Diga assim, medita. Alguém sabe o que é meditar? Segundo o pastor Santos da Silveira, passarinhar, né? Você lê um texto, depois você se levanta. Gente, eu lembro, nós moramos em Santarém, do lado da casa do pastor Ebe. Moramos no mesmo quintal da pastora Rebeca, os muros eram baixinhos, o pastor Ebe, ele ficava assim, ó. Eu lembro. Orando, e aquilo ali para ele era o quê? Era meditando. Ele estava como se fosse... A senhora chegou a ver isso, lembra, mãe? Eu ficava assim, eu tinha 12 anos, eu ficava, meu Deus, que engraçado. E ele, às vezes, falava no telefone e orava assim. Ele estava o quê? Meditando. Então, não é só ler. Não é só você abrir a Bíblia e falar assim, terminou um capítulo, e aí? É como muitas pessoas, passam 4 anos na faculdade, termina e falam, caramba, o que eu sei mesmo? Não sei de nada. Entrei burro e saí menos inteligente. Só que depois você, claro, você vai para o mercado de trabalho e fala, não, eu sei mesmo, ó, eu pego aquela técnica ali e vou melhorando. Mas a gente tem essa sensação de que o que eu aprendi mesmo? Mas a gente não pode ter isso na Bíblia. Se eu não entendo, é por isso que existem várias versões. Vai lá na versão, outra versão, vá numa Bíblia. Tem uma Bíblia, Tadeliano, líder de life, discipulador, tem uma Bíblia de estudo de vergonha. A gente tem até algumas ali na livraria. Vá no rodapé da Bíblia. Nem tudo que está lá, a gente concorda, que às vezes foram alguns outros autores que a gente não concorda, né? O rodapé é entendimento humano, a Bíblia em si é verdadeira, mas o rodapé a gente não concorda com alguns, mas alguns são muito interessantes. Leia, se você puder, tem um comentário bíblico, assista pessoas no YouTube que comungam a mesma teologia que nós temos. Por exemplo, assista Luciano Subirá, Abe Uber, assista Sabá Liberal, assista Cote, enfim, tantos outros. Mas é importante o quê? Estudar a palavra. Estudar a palavra. Diga assim, eu preciso estudar a palavra. Uma das maneiras, se matricule na EMP. Nós temos a curso, pessoas fazendo nova criatura aqui. Quem está fazendo nova criatura aqui na segunda-feira? Olha só, algumas pessoas, é uma das maneiras de quê? De conhecer a palavra. Amém ou não, gente? Amém ou não? Segundo ponto, vamos para o versículo 10, Esdras 7:10. Então, o primeiro é o quê? Esse Esdra, ele buscava. Esse buscava fala de estudar. E ele cumpria. Então, o segundo ponto é cumprir, ou melhor dizendo, praticar a palavra. O que cumprir é praticar. Tiago nos exorta, eu acho muito forte esse versículo, capítulo 1, versículo 22 de Tiago, ele vai dizer o seguinte, olha. Tiago 1, 22, ok? Tornai-vos, pois, o que, gente? Obrigado, pastora Angélica. A senhora representou toda a turma. De novo, o que ele fala? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Diga assim comigo, palavra. E não somente o quê? Enganando-vos a vós mesmos. Tanta gente se enganando, auto-engano. Eu sei, eu acho que é assim, tem que ser assim. Irmãos, no Evangelho não tem achismos. Eu não sei de nada. O que a Bíblia fala para mim? E eu olho para ela, procuro entendê-la e pronto. Mas olha só, tornai-vos, pois, praticantes.
O texto fala que ele é muito forte porque ele cumpria praticar. Ok? São sinônimos aqui, cumpria praticar. Tornava-os, pois, praticantes da palavra. Mas isso aqui é muito, muito interessante, porque tem muita gente que só está somente ouvindo a palavra. Ouve a palavra 30 anos, 40 anos, a vida toda ouvindo a palavra. Ouve, sabe tudo, mas não faz o quê? Não muda de vida. Então, olha só, se só estudar a palavra e não praticar, você fez a coisa pela metade. É como se eu moro em João Pessoa e eu vou a São Paulo e quero voltar para cá, mas eu comprei só passagem de ida. Como é que eu volto? Eu tenho que comprar a de volta, sim ou não? Então, para fechar-se o ciclo, eu preciso estudar ela e depois eu compro a passagem de volta. Eu cumpro ela. Diga assim, eu estudo e eu cumpro. Isso aqui é algo muito, muito importante. Agora, veja comigo o terceiro ponto. O texto vai dizer, Esdras 7, versículo 10, ele buscava a lei para cumprir e para, diga assim, ensinar. Meu irmão, diga assim, ensinar. Então, olha só essa tríade poderosa. Primeiro, eu sou. Eu busco, eu me encho, eu me abasteço. Eu deixo, como o pastor Ivo fazia lá em Santarém, assim, ó. Eu deixo entrar em minha palavra. Está dentro de mim. Depois que ela está dentro de mim, o que a gente chama de teoria, do conhecimento em si, eu vou buscar agora o que? A prática. Deus agora me ajude a praticar, me ajude a vivenciar isso. O Senhor fala sobre amor, poxa Deus, eu ainda não amo como o Senhor fala para me amar, ajude-me a amar. O Senhor fala sobre perdão, eu ainda não consigo, me ajude. Então eu canalizo o meu conhecimento com a minha prática. Quem está comigo aqui? Mas por último, olha só, isso aqui é surreal. Isso aqui é a cereja do bolo. O último ele fala, ensinar a palavra. E aqui, meus irmãos, veja comigo um texto muito clássico, a gente utiliza muito aqui na igreja, Mateus 28, versículo 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20 diz que, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco, diga assim comigo, todos os dias. Até quando? Consumação. Observe que o versículo 20 começa com a palavra ensinando-os. Meus amados, observe que o ensinar é o terceiro degrau do processo. Antes de eu ensinar, eu preciso o quê? Aprender, diga assim, aprender, praticar e ensinar. Então, sempre eu tenho que trafegar nessa tríade aqui, ó. Essas três rodovias aqui. Eu estou aprendendo, eu estou praticando e eu estou ensinando. Mas eu não posso começar pelo terceiro. Se eu começar, o que eu vou ensinar? Jesus falou o seguinte, um cego não pode guiar o quê? Outro cego. Da mesma forma, se eu não estou no ponto 2, não adianta eu saber o primeiro. Eu sou um erudito da Bíblia, eu sei tantas coisas, mas eu não pratico nada. Então eu pulo 2 e vou por 3. Isso acontece no Evangelho? Diga assim, acontece. Muita gente sabe muito, mas não pratica nada. E aí o que acontece? E a Bíblia vai dizer, enganando, a gente lê o texto, enganando a vós mesmos. Tiago falou sobre isso aqui. Quer dizer, você acha que você está enganando quem? Só a Deus, você está se auto-enganando também. Então observe a importância de ensinar. Agora, a pergunta existem múltiplas plataformas de ensino, sim ou não, gente? Mas uma delas, que nós valorizamos tanto aqui, é o quê? O discipulado 1 a 1. Então, é um ambiente de quê? De ensino da palavra. É um ambiente de demonstração. Então, o texto mateano vai dizer o seguinte, ensinando-os a guardar. O discipulado, deixa eu falar algo para você, discipulador, por o amor de Deus. Primeiro, nós valorizamos muito o discipulado.
Mas se a pessoa não está preparada para discipular, é bom que ela nem discipule. Porque, na minha visão, ela está perdendo o tempo dela e ela está fazendo com que outra pessoa perca o tempo dele. Então, deve discipular? Sim. Amém ou não? É bíblico, amém? Tem que fazer. Agora, você tem que usar aquele ambiente, aqueles minutos, aquela 1 hora, para ensinar a palavra. E aqui, isso aqui é muito forte, porque, olha só, o texto vai dizer que ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E a promessa, eis que estou convosco todos os dias, até o que, gente? A consumação dos séculos. Veja comigo o que Paulo falou para, de novo, o seu Timóteo, o seu discípulo, que tanto ele tinha apreço. Ele vai falar em 2 Timóteo 2,2, é o último versículo de hoje. Ele vai dizer que, e o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas. Isso mesmo, diga assim comigo, isso mesmo. Diga assim, isso mesmo. Transmite a homens fiéis e também idôneos para, diga assim, instruir a outros. Observe, o processo é reprodutivo. O que Paulo falou para Timóteo? Olha, Timóteo, o que você recebeu de mim, você, Timóteo, transmite a mesma graça, a mesma teologia, o mesmo esmero, a mesma devoção que eu recebi, eu transmiti para você, Timóteo. Então, Paulo e Timóteo. Aí, Timóteo, você tem que fazer a mesma coisa, Timóteo, com os seus discípulos, Timóteo. Terceira geração. E aí, Timóteo, a terceira geração vai fazer também com os demais. Observe, é o que? É uma cadeia, uma sequência de que eu recebo, diga assim, eu recebo e eu dou. Então, se você está sendo discipulado, a biblicamente está falando o seguinte, você tem que fazer isso com outras pessoas. Então, eu não posso ser o quê? Um mar morto. O que é mar morto? Chegou água lá, não sai para lugar nenhum, ninguém é beneficiado. Chegou em mim, já era. Chegou em mim, ok, agora eu transfiro. E agora esse outro transfere. E nós vamos o quê? De alguma forma, discipulando as nações. Diga assim, discipulando as nações. O texto fala, 19, as nações, discipulando as nações. Como? Reproduzindo isso de maneira intencional, em nome de Jesus. Então, eu quero deixar claro para vocês a importância de estudar a palavra. Diga assim, estudar a palavra. Diga assim, praticar a palavra e ensinar a palavra. 1, 2, 3. E ensinar. Agora, isso acontece como? Em que ambiente? Debaixo da mão do Senhor. Observe que o sucesso de Esdras, o sucesso de Neemias, você pode ler também depois a história de Neemias, tem tudo a ver com a mão de Deus sobre eles. Amados, para mim finalizar, eu já vou orar com vocês aqui agora. Não esqueça, não tem a ver comigo, com você. Pastor Ebi usa uma frase clássica, há anos que ele usa essa frase, ele fala, apesar de mim. Não sou eu, quem sou eu? É apesar de nós, com a poderosa mão de Deus, Deus vai nos ajudando a crescermos em nome de Jesus. Você está animado com isso? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.